pessoal do blog da Águia. Já estamos aqui direto do Camarão do Léo. O nosso convidado especial hoje é Ramon, ex-jogador de Santa Cruz, jogou também no esporte, hoje presidente do sindicato de jogadores. Estará aqui conosco batendo um bate-papo com Amaury Veloso. Dentro de já, Ramon estará aqui com a gente no Camarão do Léo, é o nosso parceiro especial, nosso convidado especial do programa da Águia. Um abraço, pessoal. Boa tarde, amigo. Estamos aqui direto do Camarão do Léo. Nosso convidado especial hoje é Ramon, ex-jogador do esporte, Santa Cruz, Vasco e outros times. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, Amaury Veloso. Né? Então a nossa Águia está aqui hoje para apresentar um grande atleta, que foi Ramon, e presidente do Sindicato dos Atletas de Pernambuco. Boa tarde, Ramon. Boa tarde. Estou aí à discussão. Amaury Veloso. Boa tarde para todos que fazem parte da mesa aqui. A Amaury, o Ramon. Ramon, a quem eu vi jogar há muito tempo. Ramon, a quem brilhou no futebol de Pernambuco, futebol brasileiro, que hoje, como você falou, é o presidente do sindicato dos atletas profissionais de Pernambuco e que moralizou, inclusive, esse sindicato, que era um sindicato muito criticado. Mas depois nós vamos entrar nesses detalhes, porque o importante é relembrar o bom tempo em que Ramon fazia gols, inclusive conta meu clube, né? Pergunta Ramon, boa tarde. E como é que foi você iniciou sua carreira como atleta profissional? Boa tarde. Eu iniciei a carreira saindo da usina Trapiche, né? Eu jogava lá no time da usina, meu pai era funcionário da usina, e lá que eu comecei a dar os primeiros passos para jogador de futebol. E tinha um técnico, o nome Dario Souza, que era o técnico do time da usina. Meu amigo, inclusive. Meu amigo, né? Conhecido. Um grande jogador também, né? Inclusive mora em Prazeres, é uma pessoa aí que eu sempre converso diariamente com ele. Já conversa, eu tenho que conversar, eu falar com ele, eu mandei um abraço para ele. Assim. E seu Dario, em seguida, ele foi contratado para técnico dos juniores do Santa Cruz. Na época era juvenil. Exatamente. Era juvenil, aspirante junior. E chegando aqui em Recife, ele no juvenil pediu a minha contratação, né? Porque o atacante do Santa Cruz, Paulo Veloso, irmão do Luciano Veloso, Me lembro. aí machucou, teve que, contusão no ponto grave, teve que engessar a perna, e ele já falou com a diretoria que tinha um jogador para a posição, que ele já conhecia, e foi me buscar lá no Zé Trapiche, para a felicidade minha. No primeiro treino já fiz um gol contra o profissional, e ganhamos 1 a 0 o treino contra o profissional, e já saí contratado, né? Não tinha família aqui, fui morar na concentração com uma pensão junto com 4 jogadores profissionais. E a história, eu vou contando aqui, tudo começou aí, certo? Que ano foi isso, Ramon? Mais ou menos, te lembra? Foi em 1967, em agosto de 67, e com 2 meses depois de eu chegar aqui no Santa Cruz. O Santa Cruz fez um amistoso em Garanhuns, e o técnico me levou e já escalou no segundo tempo. Isso aí me deu uma força muito grande, porque com 17 anos, eu cheguei aqui em Recife, em seguida já entrando no time profissional, aí eu ganhei confiança. Eu falei, poxa, pessoal, estão confiando no meu trabalho, eu já me colocar no time profissional, e realmente, daí para frente eu fui me firmando até chegar ao time profissional. É evidente, Ramon, que todo mundo tem um clube do coração. Na época, antes de você ser jogador, você era torcedor de Santa Cruz? Não era, Maurício, assim, porque na usina, principalmente naquela época, você não tem a comunicação que tem hoje. Você não tinha. A gente era o rádio, né? O rádio. E eu ainda já comecei a pegar já também na televisão, já tinha chegado na televisão, mas a gente não tinha televisão em casa, tinha que ir para o clube para seguir. Era o clube da usina, aí tinha lá a televisão para o funcionário que queria ir para ali à noite. E assistia a televisão, já via videotape do Santa Cruz, do esporte. Totalmente diferente da capital, né, Ramon? Completamente diferente. Então não tinha assim, aquela coisa por um determinado time. Né? E chegando no Santa Cruz, até por uma questão de gratidão, né? Foi o time que me deu a primeira oportunidade, com a oportunidade que eu
ganhei de Santa Cruz. Eu ajudei minha família, comprei casa para minha família, meu pai e minha mãe. Meus pais já são falecidos, mas meus irmãos e minha irmã moram aqui até hoje nessa casa. Né? Me deu a oportunidade de ter uma qualidade de vida boa. Né? Não sou rico, mas comprei casa, comprei apartamento, tenho meu rendimento, tenho minha aposentadoria, tenho meus filhos formados. E tudo isso graças a essa oportunidade que o Santa Cruz me proporcionou em 1967. Eu conheço você de longas datas. Vi você jogar muito no Santa Cruz, no Vasco e no Sport. E você sempre foi essa simplicidade, você sempre foi esse caráter. Ninguém nunca viu dizer, Ramon fez isso, Ramon fez aquilo. Não, ao contrário. Todo mundo elogia você como homem e elogiava como você era jogador de futebol. Você se lembra assim, você fez um campeonato brasileiro extraordinário pelo Santa Cruz. Quantos gols você fez nesse campeonato brasileiro? Veja bem, o campeonato extraordinário que você fala foi em 1975, o Santa Cruz foi quarto colocado, né? Tivemos uma grande chance ou oportunidade de decidir o Campeonato Brasileiro aqui em Recife, perdendo para o Cruzeiro na semifinal, e a decisão foi para Porto Alegre. Agora, o grande ano mesmo foi em 73, né, quando o Santa Cruz foi pentacampeão. Eu consegui marcar os 2 gols, inclusive contra o Sport, na Ilha do Retiro. 2 a 0 contra o Sport. Foi no final de agosto de 1973. Eu marquei os 2 gols, foi 2 a 0 para o Santa Cruz. E em seguida fui artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então esse foi o ano que marcou a minha carreira, a afirmação do jogador Ramon. E quanto a essa coisa do caráter, da simplicidade, eu não mudei o que eu era lá na usina. E acima de tudo, a educação que meu pai me deu. Era uma pessoa simples, participava ali do futebol. Porque dizem que a educação vem de berço. Com certeza, a minha vem de berço. Eu agradeço a ele tudo que ele fez por mim. Me colocou para estudar, me dava as coisas, me dava também. Quantos anos você passou jogando pelo Santa Cruz? Eu passei 8 anos jogando no Santa Cruz. 8 anos. Desde Comecei o juvenil em até 67 a 75. Em 75 eu fui negociado para o Internacional. Você foi sair direto do Santa Cruz, Do Santa Cruz para o Internacional. Aí do Internacional foi uma transação. Do Sport para o Internacional, Dario foi para o Internacional. Dario da Jacaré. Ele veio eu, Tião e Pedrinho. Então foi uma transação com 3 jogadores do Inter e Dario foi para o Internacional, mais uma compensação financeira. Né? Dario estava com uma fase muito boa, com o nome, e o Internacional estava a fim de contratar Dario porque achava que minha estatura não era a ideal para o futebol do Rio Grande. Aí com isso eu vim defender um grande clube, foi o Sport. O futebol sulista, na verdade, é feito mais por jogadores de porte atlético maior. Exato. Sempre foi assim no Rio Grande do Sul. Apesar que eu era artilheiro lá, no primeiro turno, eu disputei o primeiro turno, marquei 11 gols e o atacante do Grêmio, que era Alcino, marcou 10. Eu estava à frente dele no gol. Mas mesmo assim o torcedor não confiava no meu trabalho, então foi melhor essa transação. Eu fui contratado pelo Sport e daí foi para o Inter. Ramon, e você, qual a diferença naquela época que você sentiu do futebol pernambucano para o gaúcho, naquela época? Naquela época já é o futebol de força. Eu quando cheguei lá, cheguei fininho, magrinho, liberado, fazendo dieta, que eu tive um problema de ácido úrico, né? E o doutor falou, tem que estar liberado, tu tem que comer tudo, daqui a um mês eu vou fazer exame. E daí o trabalho de musculação, que não existia aqui pra gente, já tinha por lá. Era improvisado. Gilberto Tim, que até chegou à seleção brasileira como preparador físico, hoje é falecido. Gilberto Tim já improvisou e fazia aquele trabalho. Se você vê as fotos que eu tenho do Internacional, em pouco tempo eu estava com um músculo rígido, certo? E mais forte. Aumentou meu peso. Por quê? Porque o futebol, além da qualidade, você tem que ter muita força, né? Jogar no interior do Rio Grande do Sul realmente é muito complicado. Agora, Ramon, lhe pergunta, você saiu do Internacional, saiu daqui como ídolo de Santa Cruz e veio jogar contra o Sport. Jogar pelo Sport. Pelo Sport, aliás. Aí como é que foi que a torcida
recebeu você e como você também viu a sua vinda para outro clube daqui da capital pernambucana. Realmente eu voltei para jogar num grande clube, que eu tenho um problema de alergia, sabe, a fresa, a rinite alérgica, e estava sofrendo muito. E o grande clube do esporte me contratou, já era um sistema profissional, não é isso? Exato. E vim embora. E chegando aqui, naturalmente que a torcida de Santa Cruz não recebeu a notícia muito bem, não me aceitou, inclusive na estreia eu marquei 1-0 para o esporte, foi 1-0 todo o esporte, todo o Diabo. E um certo dia, quando eu cheguei lá no Santa Cruz, na lavandaria. Esse jogo foi aonde? Foi aqui na Ilha do Retiro, uma jogada de saia, eu em Lima, e eu fiz o gol. Um dia eu chego lá no Santa Cruz, na lavandaria, a lavadeira quase que me deu em mim, quase que me bateu. Falei, rapaz, como é que pode você fazer um negócio desse? Você criado aqui dentro, foi vestir a camisa do esporte e não faz o gol contra o meu time. Aí são coisas do futebol, né? Eu estava sendo profissional, o esporte lá, o esporte me pagou muito bem, deu luvas, um salário bom para poder voltar. Você lembra na época quem era o presidente? O presidente era Jardim Guimarães. Jardim Guimarães. E o diretor de esporte era aquele futebol era aquele senhor eu falei agora. Da Cariote. José Roberto Massa. Roberto Massa. José Roberto Massa. Exatamente, era ele. Já faleceu, inclusive. Já faleceu. Mas são coisas do futebol. Claro. O cara dizer que você é profissional. Agora, na realidade, aconteceu assim, que depois desse gol, eu passei uns 14 jogos sem marcar nenhum gol. Será que foi uma praga? Eu creio que sim. Feito 10 mandamentos. E aí eu pedi a Paulinho de Almeida, eu falei, seu Paulinho, deixa eu ficar uns jogos aí fora. Ele falou, de jeito nenhum, não deixa não. Você está cumprindo bem meu sistema, você não está marcando gol, mas está abrindo espaço, os outros estão marcando, não se preocupe com isso. Não tirou não. Não tirou, eu só voltei a marcar no Maranhão, o zagueiro nosso deu uma cabeçada, o goleiro soltou a bola na linha do goleiro do gol, aí eu só empurrei a bola para dentro, sabe? Mas estava aquela coisa que não conseguia marcar de jeito nenhum. Às vezes acontece na carreira do jogador. Acontece. O jogador bate um bocado de tempo. Não é porque ele não queira, não. O jogador, Ramon, verdade. você achou que você mais sentiu, né, o peso da camisa, ou quando você começou a ser atleta, quando você chegou no auge de jogar no Inter, no Vasco, ou sair daqui para jogar, sabendo que aquela responsabilidade, sair de um clube do Nordeste, naquele tempo, você vestiu a camisa do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, sabe que é uma responsabilidade, sabendo que é um jogador do Nordeste que está indo para fora, como chegar lá, né, no Sul, sabendo que é um jogador daqui de Pernambuco. Naquela época era muito diferente de hoje, né? Hoje é assim, mas hoje você chega lá, naquela época, é um jogador do Nordeste e tal. Como é que foi? Você foi recebido lá no momento, como ídolo, saindo daqui como ídolo? Eu fui bem recebido e naturalmente eu sempre tive aquele autoconfiança, não falar nada para ninguém, mas quando eu chegar eu falava, eu vou ser titular. Entendeu? Vou ser titular pela minha qualidade. Tem a sua qualidade. Aí no Internacional cheguei e fui titular. Flávio já estava sendo negociado, eu fiz para substituir Flávio. Os 6 meses que eu passei lá, fui titular do jogo. E quando cheguei no Vasco, também. Como é que você saiu do esporte para o Vasco? Foi do esporte? Cheguei do esporte fui negociado para o Vasco. Porque Paulo Emílio era o técnico do Vasco. E Paulo Emílio já queria me contratar há tempo atrás, né? E aí quando eu fui negociado para o Internacional, aí a negociação ficou mais difícil. Ele falou isso para mim quando eu cheguei lá. Aí quando eu voltei para o esporte, ele falou, não, agora eu vou fazer Aí fui contratado exatamente na eleição do Vasco. Fui contratado o Ramon, eu, Geraldo e Orlando Lelé do América, Abel, Zé Mário e Disseu do Fluminense. Aí formou aquele grande time. Abel que era treinador, Abel Braga. Né? Aí o que acontece? Eu chegando exatamente. Chegando no Vasco também eu senti que eu ia jogar na posição de Roberto Dinamite, né? Aí fiz alguns amistosos na chegada, já na final de temporada, e todo jogo eu marcava um gol. Ele não estava jogando, ele já estava de férias. E eu estava na seleção. E no ano seguinte, quando eu cheguei, eu falei, poxa, eu vou buscar meu lugar, né? Pegar meu espaço. Eu vou pegar meu espaço, porque muitos jogadores que chegam daqui, eles dizem assim, não, os caras vão fazer complô, vão fazer isso, aquilo. Não, eu coloquei na minha cabeça, eu vou jogar. E um certo dia, dentro do vestiário, chegou um jogador,
o nome dele é Galdino, ele chegou direto no pagode do samba, do Salgueiro. Aí ele chegou no vestiário, batendo o instrumento, aí ele era ponteiro esquerdo, né? A posição que eu sabia jogar. Eu falei, poxa, é essa posição que eu vou. Aí eu fui escalado ali e não saí mais. Ganhei a posição. E qual foi a melhor partida assim, que você fez com um atleta que você foi muito elogiado? Assim, várias partidas. Tem recordação. Uma partida que ele marcou muito, que você, como jogador de futebol, que ele marcou mais, assim. A que marcou mais foi jogando contra o Santos, aqui no Arruda, Santa Cruz e Santos. Santos com Pelé, o Santos estava no auge, né? Santos naquela época, era 15 de março. No Vá Coutinho, exato. Não, já tinha renovado um pouco, sabe, Paulo? Já estava com Serra, aquele Ramos Delgado, né? Aí, mas ainda estava jogando Edu, Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres, tá certo? Tinha cobra. Aí esse jogo vencemos o Santos de 3-2. Eu marquei 2 gols, eu marquei o primeiro e o terceiro gol. Eu estava vencendo o Santos 3-0, o Santos, no final do jogo, conseguiu marcar 2 gols. Um de Brecha e um de Pelé. Aí terminou de 3-2, mas foi um jogo que realmente minha atuação foi impressionante. Até Pelé perguntou a Gena, que tinha jogado muitas vezes contra a Gena, né? Porque o Náutico era o time de top de Pernambuco, na época de Gena, e jogou muitas vezes contra o Santos. Então ele perguntou, e esse jogador novo aí, ele joga sempre assim? Ou foi só esse jogo? Aí ele falou, não, o futebol dele é isso aí. Aí ele até tentou, através da diretoria do Santos, tentou, após o jogo, a minha contratação, que era exatamente a pedido dele para jogar lá dentro. Mas não foi possível, porque o Santa Cruz pediu muito, né? E o Santos não fechou a negociação. E seria a minha grande oportunidade de jogar na seleção brasileira, né? De jogar ao lado do Rei, evidentemente que naquela época seria um auge, né? Chegar mais próximo de ser convocado. Agora você vê, hoje, tudo é mais fácil. Né? Antigamente era mais difícil porque os clubes, você era preso ao clube, o clube começava a dificultar, e essas dificuldades, às vezes, prejudicou a vida de muitos atletas. E muitos que os atletas se aborreciam, deixavam de ir. Até encerravam a carreira porque não foram ganhar dinheiro longe. Agora você, quando saiu do Vasco, você foi para onde? Quando saí do Vasco, foi para o Internacional, para o Goiás. Para o Goiás. Negociado para o Goiás. Joguei em 9 clubes. Joguei no Santa Cruz, no Sport aqui em Recife. Joguei no Inter, no Vasco, no Goiás, no Ceará, no Ferroviário do Ceará, São José dos Campos e Brasília. Porque brasiliense tem um Brasil. Eu joguei no Brasil. Eu encerrei no Brasil. Você encerrou no Brasil. Em 1985. Você tinha quantos anos? Eu tinha 35 anos quando encerrei. Encerrou. Porque naquela época já era, né? Você passava dos 30 anos já era considerado. Você vê que muitos atletas hoje, né? Eles não são. Tem jogadores que não são grandes craques, né? E tem jogadores que foram grandes craques. E tem jogadores que são craques. Agora, diga uma coisa, hoje, né, a gente vê os jogadores ganhando tanto dinheiro que não são tantos, não tem tanta qualidade e ganham tanto dinheiro os que deviam hoje, que se fosse a sua época, eu acho que era Ribamar, Robertinho, Nunes, né? Santa Cruz, o Manchu. Então, como é que você qualifica isso, os atletas de futebol ganhando tanto dinheiro, né? E os que não são esses grandes atletas, como foi você, como foi todos os atletas que eu falei para você. O que é que você acha que mudou os valores do futebol para o jogador de futebol, daqueles que eram antes para hoje que são, né? Em termos financeiros. Também, né? O que eu lamento mais é assim, a qualidade técnica caiu, né? Pelo menos é o que o torcedor fala, quem encontra a gente na rua, no restaurante, aí comenta que era um futebol com mais qualidade. Tá? E também não lamento assim, porque graças a Deus me deu essa condição da minha família, dos meus filhos. Que você construiu do futebol deu para você fazer. Agora, não era muito dinheiro, mas era aquele dinheiro que... E hoje o jogador com nível técnico abaixo do que eu joguei, ele realmente está rico. São ricos. Você vê que o jogador que hoje que você vê que o futebol que se joga, né, que é jogado, você vê que é diferente. Exato. Né? Que é um jogador que você fala, mas um meia desse que se fosse um meia do tempo de Robertinho, de Ribamar, de Ramon,
isso Carrasco, Nunes, estavam ganhando milhões, entendeu? Então hoje você não vê tanta qualidade, mas vê um nível financeiro muito alto para um atleta que às vezes nem tem valor, chega, não sei se é empresário, se é diretor. Foram mais valorizados, né? Eu acho que se valoriza mais os Assim, valores. porque o que eu acho legal é que a preparação física evoluiu muito, né? Então o jogador ele passou a atuar com mais força e esqueceu daquela ginga, daquela velha malandragem do futebol brasileiro, que fazia Garrincha, que fazia Pelé, Rivelino, né? O lançamento de Gerson. Aí perdeu em qualidade, mas ganhou em força. Eles correm 2 vezes mais do que a gente corria. Então a bola não tem mais espaço para você jogar. Onde a bola está aquela. Não existe mais ponta direita, não existe aquele central. O problema é que mudou também os esquemas táticos dos treinadores. Isso, também. Isso aí, meu amigo. Antigamente tinha ponta direita e ponta esquerda. Exato. Hoje nos alas. Você joga centralmente, ponta direita e ponta esquerda. Hoje nos alas tem que ser marcador e tem que atacar. Quer dizer, antigamente, o cara não tem lateral força direito O marcava centroavante, ele tem que ter um preparo para buscar o jogo e ir para a área. Agora sim, marcar. só que hoje já estou começando a voltar o sistema, né? Porque antes era 4-3-3, não é isso? Exato. Aí já tem alguns treinadores que já estão utilizando esse sistema. 4-4-2. 4-4-2, 3-5-2 aqui é mais fechado, né? 4-4-2 também é mais fechado. Agora, 4-3-3 já está voltando. Alguns times já estão jogando com 2 ponteiros, um atacante enfiado, só que esses 2 ponteiros hoje ele tem a obrigação de voltar. Antigamente não, o lateral passava com o ponteiro. Às vezes ele passava do ponteiro direito ou do ponteiro esquerdo para que desse assistência para o atacante chegar pelo meio e concluir a jogada. Ô Ramon, e você na sua época, depois você fala da atual, qual o jogador que mais você assim admirou, que você achava o melhor de Pernambuco? De Pernambuco? Um jogador que lhe inspirava como atleta de futebol. Que você gostava do futebol dele? Eu gostava de olhar e jogar. Sim, teve muito. Luciano Veloso, Milton no Esporte, que era um meia, Assis Paraíba, Vasconcelos, aquele Jorge Mendonça, isso aí, certo? De defesa eu joguei contra Gilson, Bibio, Baixa, no Náutico City Cranes, que mais? E hoje? Herbe, Fumanchu, Mazinho foi um grande jogador. E hoje? E de hoje? Hoje você destacaria futebol pernambucano? Eu admiro muito o futebol, o Diego Souza, os jogadores do esporte são realmente jogadores de qualidade, daqui esse André, andou ali adunado. É um Ramon do passado. Acho que o André é um rapaz, ele não tem muita velocidade que o André, se ele entrar a colocação dele a cabeça dele, se trabalharem bem esse menino, esse garoto ainda vai muito longe. Duval, ele tem uma qualidade muito grande, o André. Duval, sou fã demais de Duval, Magrão, esse goleiro que entrou agora no esporte, Danilo Fernandes, quer dizer, Richelli, René da lateral. É um lateral que eu acho que no Brasil hoje, no momento, é muito difícil ter um lateral. O lateral. Sport é um time muito qualificado, muito bom mesmo. Eu admiro todos esses atletas. Você acredita do Náutico e do Santa Cruz, o nível já é outro, na Série B. Você acredita que os dois chegam para ser Santa Cruz e Náutico? Para ser sincero, eu estou torcendo aqui, até mesmo com o presidente do sindicato, que entre os dois. Mas pela tabela é dureza. A gente sabe que não vai ser fácil não, vai. Porque com certeza além de ter os jogos, só se fala nos jogos que tem 12 carros, mas vai rolar mala preta. Ninguém vem pra cá para ser campeão. Dizer, ó, vai ser fácil porque o Botafogo já é campeão, mas você vem, vai rolar mala preta, porque tem gente que vai querer também brigar, né? Com certeza. Vai ser mais difícil, né? O Santa Cruz e Náutico, ninguém diria que o Santa Cruz ia chegar na Bahia e ganhar do Bahia. Que o Náutico ia ganhar do Vitória. Aí aconteceu, né? Então estamos nessa expectativa que ele repita. Esperamos que os três times da primeira divisão seria maravilhoso do futebol do Pernambuco. Com certeza. Teve um jogo que deve ter ficado na história do Santa Cruz, do torcedor pernambucano ou até do torcedor baiano. Não sei se você, na época, estava por aqui, não tem lembrança. Era um jogo que o Santa Cruz podia perder até de 4-0 e
perdeu de 5-0 para o Bahia, Isso. dentro da Fonte Nova. Eu estava em Goiás, eu jogava no Goiás. Você não acreditou como Não acreditei, realmente não acreditei. Você perder absurdo, né? de 4, rapaz, perder de 4, perder de 5. Perder de 5-0. Graças a Deus nunca aconteceu uma parada dessa contra o jogador, mas isso aí foi uma coisa que o Santa Cruz perdeu muito torcedor por isso. O Santa Cruz perdeu muito torcida porque o torcedor ficou decepcionado com o que aconteceu. O Pernambucano em si, né? Exato. O Pernambucano em si. Porque você sabe que ainda existe. mais perdendo para o futebol baiano, que é uma disputa muito acirrada entre Pernambuco e Bahia, né? Bahia, Pernambuco e Ceará sempre foram assim. Sim. Né? Você, quando ia jogar, já sabia que não ia pegar futebolismo, porque eles queriam ganhar do time de Pernambuco de todo jeito. Aí não era fácil o cara chegar assim e bem, jogar, entrar e ganhar do Santa Cruz, ganhar do Sport, para eles. Agora, você vê essas duas derrotas que eles tiveram lá, dentro de casa, para eles, aquilo ali foi mesmo que uma tirada. Não ganhou lá dentro, Santa Cruz ganhou lá dentro. Para eles não foi nada bom, né? Não. Agora, Ramon, você depois, passado tudo isso, encerrado a carreira, e tinha um cidadão que deu o bote em algum lugar, que tinha o apelido de Miro. Passou muitos anos como presidente do sindicato dos atletas profissionais. E existia muita, eu digo isso porque eu trabalhava no esporte na época, e a maioria dos jogadores, não só do esporte, como do Santa Cruz, que eu batia papo, que eu conversava, faziam muito crítica porque dizia que o sindicato não existia. O sindicato ninguém sabia de nada, era descontado o dinheiro ninguém sabe para onde é que ia, não tinha festa, não tinha nada, mas o dinheiro era descontado de folha já. E não é porque eu esteja junto de você, mas depois que você assumiu a presidência do sindicato, eu vi o sindicato mudar de uma maneira totalmente diferente do que era. Hoje, muitas vezes você chegava lá no esporte, quando eu estava lá, e você vinha trazer dinheiro de taxas, de cotas que o jogador do esporte tinha por partidas realizadas em competições. E você muitas vezes entrava na sala da assessoria de imprensa e fazia prestação de contas e pagava aos jogadores. Exato. E como é que você encontrou o sindicato e como o outro sindicato está hoje? O sindicato numa condição terrível, ia fechar, né? Porque devia muito, inclusive, na Justiça Federal, cobrança na Justiça Federal. A até falou, tu é louco, pô, eu subi quase 400 mil de dívida de 2006. Porque ele em 2006 ainda era mil? Ele se dizia presidente, mas os jogadores colocaram ele, através de uma assembleia, me colocaram como presidente. E quando eu assumi que eu fui ver a coisa, o que recuar não deu mais. O doutor Arthur falou, não, vamos de frente. Então eu assumi a responsabilidade pelo sindicato, fui amortizando, algumas... 400 mil, porque ele chateado com o sindicato, ele pegou pessoas amigas, aí colocou na justiça, quando eu entrar na justiça do trabalho, como funcionário pegou umas 8 pessoas do sindicato e fez o acordo tem que ser cumprido, tá certo? Aí quando o doutor Arthur, e graças a Deus eu encontrei esse senhor, que é advogado, a gente foi para o tribunal para provar que aquelas pessoas não tinham prestado serviço para o sindicato. E fora isso, um monte, não gostaria muito de estar falando, mas é a realidade, que já se foi, no cheque sem fundo, 30 cheques sem fundo, eu fui amortizando. Aparecia dívida, eu fui amortizando, fui pagando. O dinheiro que entrava. Você assumiu que ano? E sendo dinheiro bloqueado, dinheiro do jogador. O primeiro dinheiro que é a primeira renda que o sindicato teve, o procurador da União bloqueou, e eu fui lá, me ajoelhei no pé da procuradora lá, falou, o senhor acha que eu estou com dinheiro aqui? Eu vou lhe devolver o seu dinheiro para o senhor parcelar? Não, já está aqui. A juíza quis liberar e eu não consegui liberar. Então já ficou lá. Então essas coisas eu fui pagando aos poucos, e das 8 ações trabalhistas que tinha, que eu assumi a responsabilidade, só uma foi que eu paguei, as outras, os desembargadores, deu ganho para o sindicato. E a última foi para a ex-companheira dele, que estava em 110 mil,
E eu cheguei ao advogado e falei, vamos fazer um acordo com 10 mil. Aí falou com o advogado dela, ela aceitou, eu falei, melhor pagar 10 mil do que pagar 110. Então ali encerrou. Feito isso, Você conseguiu de 110 para 10 mil? foi de 110 para 10 mil. Então Paguei não, quase. Então não devia nada. Não, tá entendendo? Então não E aí devia. aqui era esses 400 que eu assumi a responsabilidade, eu fui amortizando, foi acabando, foi passando. Em que ano você Aí, assumiu? Eu assumi em 2006. O que acontece? Aí fui pagando o que devia, pagando o cheque que tinha por aí pela praça, até o Banco Central liberar. Hoje nós temos a conta, o Banco Central, a conta nossa era, tem tudo certinho, nós temos a conta, tem o escritório, tem cheque, a sede própria, certo? Nós compramos a sede. Ele é o jogador. Como comprou em seu No nome do sindicato, sim, mas na sua gestão. na minha gestão, compramos no ano passado. Pagamento. Onde é que fica A sede fica na Siqueira Campos, 251. Na cidade? No 11º andar, uma vista maravilhosa para Olinda, para o centro do Recife. Está entendendo? E aquilo que você falou, que é a prestação de conta, que o dinheiro é do jogador. Então você vê que o jogador, eles confiam em mim. Não precisa sim, eu quero que você leia aqui. Você veja o que o sindicato recebeu, vamos fazer a divisão aqui, o que é que o jogador... Você testemunha disso que era feito o pagamento da sua sala. Você cedia a sala para... Toda vez que eu ia para o esporte, você cedia a sala e até me ajudava. É isso, fazer aqueles pagamentos. E graças a Deus eu recuperei, porque o dinheiro, a gente administra o dinheiro do atleta do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, do esporte, das equipes do interior. E você tem que prestar conta. O que é do sindicato, a gente administra, faz os pagamentos do sindicato. Mas o que é do jogador não pode ser mexer em um centavo, a gente não mexe, tá certo? Aí graças a Deus ganhei a confiança do jogador de volta. O sindicato está atuante, está defendendo o jogador, tá certo? Não é só pagamento que a gente faz, salário atrasado, a gente vai e faz notificação, não é isso? O que acontece com o problema com o jogador, se o campo vai prejudicar o jogador, e às vezes o jogador teve problema assim, com polícia, com pessoal alimentícia, a gente vai lá, aí tem um advogado, nós temos um contador para fazer a homologação dos contratos do jogador para poder ele sacar o seu fundo de garantia. Então o sindicato tem tudo isso, tem essa assistência para o atleta. Graças a Deus nós estamos super organizados, tá certo? Paga aquilo que é de direito e gasta aquilo que tem condição de gastar, não gasta mais do que... Quando o atleta sai daqui, ele se desvincula Desvincula. Porque o sindicato é só em Pernambuco. Cada estado tem seu sindicato. Vai para a Bahia, tem o sindicato da Bahia. Vai para o Rio, tem do Rio, São Paulo. Cada estado tem um sindicato. Agora nós temos a federação que é a FENAPAF, que é a Federação Nacional, que é, aí sim, tem todos os sindicatos. Exato, tem todos os sindicatos. Tem um bocado de rádio. Exato. Lá não tem porque a Rede Globo manda os valores para a gente, para poder, se ele mexer lá, a gente sabe. Manda uma planilha. Você vê o que foi recebido pelo esporte, foi recebido pelo Santa Cruz, pelo Náutico, não é isso? O que é de direito do jogador, aí no final passa. Quer dizer que é o seguinte, vai abrir o Campeonato Brasileiro e se organiza então, vamos dizer, televisão, clubes. Isso. Aí quando fica tudo organizado certinho, ela repassa, não o dinheiro, repassa quanto é que vai ter direito o clube. Isso. E repassa quanto vai ter direito o atleta. Exatamente. Aí, quando chegar ao final do ano, isso aí faz com que você vá lá nos clubes e paga tudo que você fazia no esporte. Exatamente. Aí eu passo antes para o jogador, olha, o sindicato está recebendo, como por exemplo o esporte, o sindicato recebeu o valor X, está aqui a planilha, está aqui o valor recebido pelo sindicato. Não, mas não, mas é bom, você via lá. Leia aqui, leia. Então o jogador ele sabe fazer conta, evidentemente que ele passa aí para. Olha, vai dar tanto por jogo para cada atleta. Vamos porque a Mauri tem direito a R$ 1.500 por jogo. Aí jogou 10 jogos, aí a Mauri vai receber R$ 15.000. O outro que jogou 20 vai receber 30. E assim sucessivamente. É de acordo com a participação do jogador. Você, Ramon, durante essa época de presidente sindical, você teve algum problema com algum atleta? Nenhum, graças a Deus, nenhum. O que aconteceu em alguns momentos no início foi você errar em
o número de jogos, faltar um jogo, que inclusive foi com o César aqui do esporte. E, não, César, tudo bem, conferimos, está faltando um jogo. No outro dia. César Zagueiro. César Zagueiro. César, não sei se é César Ricardo, mas é uma coisa assim. Zagueirão, machucou, né? Eu sei que é. Esse teve problema, mas teve. César Lucena. Já teve uma vez que teve um problema até do Ceará, o cara lá de Sobral. Nós fizemos o depósito dele e ele ligou na quarta-feira, na segunda-feira foi feito o depósito. Quarta-feira à noite ele ligou dizendo que ele não está na minha conta, pai, foi feito seu depósito. Aí ele insistiu, no outro dia eu fui na caixa, cheguei lá na gerente, falei, ela abriu aqui no computador e falou aqui, ó, o dinheiro dele foi depositado na segunda-feira, ele tirou 1.000 na segunda, 1.000 na terça e 1.000 na quarta. Só que ele estava tocado, né? Aí eu aguardei ele ligar, tu ligou e ele não ligou mais. Ele sabia que o dinheiro dele estava na conta. Entenderam, olha? Então isso aí eu não deixo passar nada em relação ao jogador. Quem é teu vice? Meu vice é Luiz Neto. Aí, gente da melhor qualidade. É, Luiz Neto. Gente da melhor qualidade. Aí eu tenho aquele senhor, o advogado. Tá indo família tricolor, né? Não, mas tem gente do Náutico, tem participante do Náutico, da diretoria, tem do esporte, tá certo? Tem do time do interior. Quer dizer, é para você não ter só pessoas do Santa. Eu acho o seguinte. Que jogou no Santa, né? Pelo caráter que você é, que eu não falei logo no início da reportagem conosco, pelo caráter que você é, para mim não é novidade a sua administração. Não é novidade porque você sempre foi um cara correto, tanto como jogador como homem, tá certo? Então você foi um cara correto. Eu acho que o sindicato está entregue a uma pessoa de bom nível. Agora, esperando que no dia, vai ter que ter o dia de você sair. Claro. Que no dia que você sair, que venha um também, que você sirva de exemplo para quem lhe substituir. Porque assim, nós passamos 5 anos para sofrendo. Você sabe, inclusive sofrendo perseguição dele. De milho. Me lembro. Chegou até querer retornar novamente. Foi, não, e fez questão, ele colocou o Esporte Santa Cruz, Náutico e a Federação e a CBF na Justiça por conta do Campeonato do Nordeste. E a gente entrou também como representante legal do sindicato. Aí foi para a Justiça do Trabalho, ali próximo à Prefeitura. E lá o advogado dele colocou, e ele, que eu não podia ser o representante legal, porque eu nunca tinha jogado futebol. Vê que loucura. Aí, no início da audiência, o juiz chegou e falou, quem é o presidente do sindicato? Eu falei, sou eu, excelente, Ramon da Silva Ramos. Ele falou, você não é Ramon, que foi atleta do Campeonato Brasileiro jogando pelo Santa Cruz, jogou pelo Vasco. Aí o advogado da CBF falou, jogou seleção brasileira, jogou no Rio, jogou... Aí começou, quer dizer, coisas que sem nexo. Aí foi quando eu fui ganhando legitimidade, porque já era o presidente, e agindo de uma forma com 2 pessoas experientes, que é o advogado doutor Arthur e que é o contador, que é Nelson, tá entendendo? Que são pessoas que estão ali do meu lado para me orientar, né? Porque eu faço o trabalho corpo a corpo com o jogador e eles com a experiência que ele tem em direito e o que o outro tem em contabilidade, e aqui faz a sua parte e faz o sindicato andar. Falou sobre o sindicato e como é futebol, como Ramon é futebol ainda, eu pergunto a você o seguinte, por que, Ramon, o jogador hoje machuca com facilidade? Porque tantos jogos aqui, você acha que essa quantidade de jogos, um em cima do outro assim, na semana, isso contribui com essas condições? Contribui. Aí, inclusive, eu já no início, que a gente falou que o futebol de hoje é diferente do passado. Outro dia eu estava ouvindo na televisão, no jogo, na televisão, o jogador hoje corre 6 quilômetros. E na nossa época, ele hoje corre 12. O jogo, aí dobrou 100%, né? 100%. Aí quer dizer, a exigência do atleta está sendo maior. Ele está correndo mais, ele tem jogo domingo e quarta, e isso aí pesa. É tanto que você vê que viagem, né? Viagem. Os jogos e as viagens que eles fazem, né? Aí, pra se descansar, pregar um jogo, depois volta para jogar o exatamente. 2 dias. Eles jogam na quarta, na sexta, já tem que voltar para estar preparando, treinar. O desgaste é maior. Desembarca, vai direto para o corpo. Claro. E há também 2 aspectos aí importantes. Eu digo isso porque acompanhei em épocas passadas e a presente. A preparação física de antigamente era totalmente diferente da de hoje, como o departamento médico. Isso. Certo? Você veja bem, você tinha um problema
de uma contusão no joelho para recuperar, você levava 1 mês, 2 meses para poder ficar bom. Extensão Hoje, também. exato, e de extensão a mesma coisa. Hoje tem a artroscopia, e você com 15 dias já pode jogar futebol. Quer dizer, isso aí já facilitou muito. Essa parte aí evoluiu muito, né? Muito trabalho na fisiologia, chip, hoje que existe para o atleta, Claro, né? claro. Você até correu, até quando o jogador pode correr, se movimentar dentro do campo. Quer dizer, a tecnologia hoje tanto na preparação física, Com certeza. fisiologista, tudo isso cresceu muito. Você tem uma Pode escola, prever se né? o jogador possa sofrer uma distensão, já descansa o jogador. Descansa o jogador. Então, até porque o atleta que se prepara, né? Às vezes para uma contusão, uma lesão, né? Então o diagnóstico hoje é muito mais completo, mais rápido. Verdade. O que você tem de equipamento, o que você deu, o clube que tem hoje, você vê o esporte, o equipamento que o esporte tem hoje. Isso aí, papai. Não é? O você- esporte investiu muito nesse Mas você lado vê, aí. tudo isso aí melhorou e muito. Tá certo? Centro de Santa treinamento, Cruz, material, essa assistência médica que tem, essa assistência que tem, Não, antigamente- fisioterapeuta. Só que o que piorou foi Você não tem mais só um médico, né? qualidade Você do tem futebol, médico. ficou o futebol muito corrido sem a qualidade técnica do passado, né? Não sou eu assim com saudosismo, são as pessoas que falam. Não, e outra coisa, Armando, antigamente tinha um tal de arrasa quarteirão. O cara subia as Arquibancada? arquibancadas e descia correndo. É. Hoje não existe mais isso. Hoje não existe, porque hoje tem materiais específicos para isso. Exato. Você vê, o esporte tem um senhor fisiologista chamado Inaldo Freire, Exato, conheço. professor de alto nível É. para trabalhar em qualquer parte do Brasil. Eu tive uma conversa com ele, a gente conversando bastante aqui, ele me explicando alguns detalhes sobre isso aí. É um cara que ele conversa com o jogador, fala com o jogador, mostra o que o jogador quando chega lá, chega meio apavorado para falar com ele. E sai de lá, parece ser recuperado. Porque Isso aí o esporte evoluiu muito. O esporte hoje não deve nada a clube nenhum do Brasil, tá certo? É um clube totalmente estruturado, organizado, um time de grande torcida, um time com condição, com qualidade de disputar o Campeonato Brasileiro para ser campeão. Com certeza, você entra aquele centro de treinamento do esporte. Você vê que cada ano que se passa, né, não favorecendo, acho que Santa Cruz e Náutico também são duas equipes grandes de futebol brasileiro, mas o esporte chegou perto já chegou uma Copa do Brasil, né, fez um campeonato agora, tem chance de chegar nos 4. Quer dizer, o esporte Já é um time disputou que, Libertadores da América. que tem uma crescente, o esporte vem numa crescente muito grande. Né, até porque falando em valores, mas o futebol às vezes não é só os valores. É acertar nas contratações, né? É você ter sorte com os contratos, o jogador que você vai trazer, porque nem todo nome ganha tudo. Você faz um time, uma equipe muito boa e você não ganha nada. E às vezes você vê que o Santa Cruz está aí, ó, brigando, não tem uma grande equipe, mas tem uma formação de qual foi o sacrifício, pagando em dias, tanto o Náutico com dificuldade, mas está lá brigando, está perto de subir. Enquanto os outros investiram também muito e não estão lá, junto com o Náutico e o Santa Cruz na Série B. Que não é fácil, é difícil. Digo sempre que a Série B ela é mais difícil do que uma primeira divisão de ser jogada. Né? Muito mais difícil, né? Agora, Ramon, você jogou no futebol brasileiro, fez a sua, graças a Deus, seu pé de meia, mas você nunca recebeu um convite para jogar no exterior? Recebi, no início de 73, eu fui contratado pelo Esporte Clube de Lisboa. Ita Francelino, o empresário, que você conhece, Lalita, Ita, estava tudo certo para Ita comprar a casa dele aqui na Puxadinha, onde ele mora. Ipiranga. Pronto. E Ita levou o presidente do Esporte de Lisboa no meu apartamento. Foi lá, acertou o contrato, acertou quanto que eu ia ganhar. Quem era o presidente Ramon na hora? Os presidentes do esporte eu não lembro. O Santa Cruz era Gastão de Almeida. Gastão de Almeida. Gastão queria que eu fosse, que era porque ele ia comprar a concentração das cobras e ia investir a metade do valor no futebol. E eu acertei o contrato num dia, quando chegou no outro dia, eu desmanchei tudo. Desfiz o contrato. Não aceitei. Aí também, pelo amor de Deus, minha casa já está comprada lá em perto de Afogados, ali na. Por que você desistiu? Eu desisti porque esse problema que eu tenho assim de sinusite, né? Foi tanto que eu desisti, para a frieza. Aí eu fui para o Internacional, frio, né? frio. Eu desisti no Internacional também, porque sofria, né?
Isso me acompanha até hoje. Problema alérgico. Problema alérgico. Aí desisti, eu comecei a pensar no frio. Minha mãe também veio do interior, meu filho. A gente sempre foi humilde, sempre foi pobre, vivemos como pobre. Para que você vai para o outro lado do mundo, para Portugal, naquela época você fosse. Você tem que estar junto, né? Aí você me tem uma pegada. Poxa, Rita, até hoje quando a Rita me vê, mas rapaz, eu perdi a casa por causa da minha casa, a casa já comprada, a minha comissão era para pagar a casa. Agora a casa ele disse que ia dar você. Agora, Ramon, assim, você nunca pensou em ser treinador de futebol? Eu iniciei lá em Fortaleza. Com Lula Pereira? Exato. Primeiro aqui no Santa Cruz, né, como na divisão do lado. Tanto que Rivaldo, Valber, todos esses jogadores passaram por isso aí. Chegaram à seleção brasileira. A gente foi bicampeão pernambucano, disputamos 2 taças São Paulo juniores. Na segunda, o time foi o 4º colocado, foi uma das melhor campanha do Santa Cruz da Taça São Paulo juniores. Revelamos muitos jogadores, foram muitos jogadores revelados. Mas só que existia aquele entrave do trabalho de base, tá entendendo? Não é como você pensa, como você quer, como você sabe revelar. Aí eu fui me chateando com aquilo ali e terminei parando de jogar. Para você ter ideia de como que é o entrave, teve um menino que veio para poder treinar no Santa Cruz, ele não sabia o lado que ele ia atacar. E chegou para a diretoria e falou que eu estava marcando ele. Eu cheguei para o diretor, vamos fazer o seguinte, se eu sento no banco, eu vou tirar o titular do time, o meia titular do time, e vou colocar ele para jogar, para o senhor assistir aqui jogando. E ficou ele sentado no lado do banco. O menino, quando pegou a bola, foi atacar para o lado dele. Eu, rapaz, pensa lado de cá, meu velho. Ele não sabia nem o lado que ele atacava. Aí ele falou, tira. Não deu 10 minutos. Estou aqui, sou Você tem razão. Aqui lá de Ubu, né? Então não deixa você fazer um trabalho, você ter a visão como jogador, como escolher e ver a qualidade do atleta. E depois, a dificuldade que o Santa Cruz tem, assim, em termos de centro de treinamento, local para treinamento. Isso aí dificulta muito. Dificulta. Aí eu comecei, ainda foi. É uma coisa. E mesmo assim ainda. Qualquer clube de futebol. Com certeza. Pode ser um time grande ou pequeno, você tem que ter o seu treinamento, né? Até para desenvoltura de jogadores. Agora Mesmo assim, eu ainda saí para Sobral, trabalhei no time de Sobral, fiz uma bela campanha no Campeonato Cearense. No ano seguinte fui campeão pelo Ferroviário. Imagine se vocês tivessem essa estrutura que tem hoje, né? O futebol, sem dúvida. Como é que como deveria ser, né? É porque assim, veja só, as pessoas às vezes não dão muito valor, mas eu aprendi com o Evaristo Macedo. Evaristo Macedo passou. É o seu treinador. Ele é o treinador. Olha ele Andrade, treinador de alto nível. Ele ensinou coisas assim de técnica que outra eu coisa levei na minha carreira e me ajudou muito. Aí você quer passar isso, não consegue. Um jogador que eu ainda peguei ele jogando, tanto no Santa Cruz como no esporte, foi o Enágio. Isso. Né? É que você, afinal, foi um grande jogador, né? Deixou uma história do futebol de Pernambuco. Acho que quem viu o Enágio jogar sabe que o Enágio era um baluarte, sabia jogar futebol. É verdade. Dava gosto de você ver o Enágio jogar futebol, né? O Enágio era o extra-campo, não é só isso. Mas ele como jogador de futebol. Mas como jogador ele sabia jogar. Não, craque, eu cheguei a jogar lá dentro. Você jogou com eu joguei Enágio, com meus 33 anos, eu voltei do Ceará para o Santa Cruz. Foi em 83, só que eu joguei poucos jogos. Seu meio de jogar era você, Enágio? O time era Gabriel, Enágio, eu e o ponteiro esquerdo era Bebeto. Gabriel aquele ponta direita, né? Isso, aquele Ele faleceu, né? Bebeto eu não sei. Eu soube que ele tinha falecido no Zé de Moura. Aí o meio esquerdo tinha Henrique, ele foi Bebeto, era um paraense, veio do Remo, ponteiro esquerdo. Não sei se ele jogou no esporte também. Eu sei que no Santa Cruz passou muito tempo. Então joguei ao lado do Enágio, era um craque, um jogador que dava muita assistência, deixava na cara do gol, como você era o atacante. Às vezes eu perdia e falava, não posso fazer nada. Deixei tudo na cara do gol, perdesse, é problema teu. Tá vendo? É um cara que, agora infelizmente existe esse comentário, né? O extracampo já faleceu, não gostaria nem de comentar essa parte. Não. Eu estou falando como jogador, como atleta. Foi um acho o Enágio. Sem dúvida. Eu adorava ver o Enágio jogar. E outra coisa, você tem a notícia de que ele, quando chegou no Flamengo, estava sendo considerado um substituto de Zico. Era como o Vadinho, como foi como jogador. Que era substituto de Pelé. Aí terminou, só que jogava na posição de Pelé, aí voltou. A 10 é minha, não podia ser, né? Podia ser. Como eu cheguei no Vasco, a camisa 9 é de Roberto. Eu fui jogar com a 11.
Vou procurar pegar meu lugar aqui, que é para... Agora tem uma coisa, Ramon. Teve muitos jogadores que se acabaram por conta própria. Isso aí Porque eu concordo. além da noitada, a bebida, isso aí tudo estragou, mulheres, isso. tudo isso aí estragou a vida de muitos bons jogadores. Eu lhe Verdade. pergunto, você bebe ou bebeu e fumava? Não, correto, assim, ele é atleta? beber, como eu falei, beber socialmente. Moderado. Mas antes do jogo, eu me preparava muito. Primeiro que era um jogador de explosão, de velocidade, tá certo? E fui muito profissional, por quê? Porque eu saí do interior, eu queria ajudar minha família, eu queria me ajudar, eu queria ser um profissional de futebol. Então, bebida e cigarro... Essa oportunidade, você exato, segurar, aí, bebida né? e cigarro, ela não combina com você ser com futebol. Um atleta. Tá certo? É uma mulher. Eu vi uma parada com um colega nosso, que eu fiquei assim, poxa, os caras deixaram de acontecer isso, tá entendendo? Um colega que saiu, teve o treino de manhã, bebeu, teve o treino da tarde, os caras deixaram ele voltar para o treino. E os que saíram com ele se seguraram no treino e ele foi prejudicado, porque Duque viu que ele estava embriagado, colocou o treinamento para pular barreira, fazer exercício, aí ia para o lado, quando voltava todo mundo, ele ia sozinho, pular barreira para passar por baixo da outra, ele metia a cara da grama, tá entendendo? O Duque humilhou. Eu com meus 19 anos, eu vendo aquilo, eu falei, pô, isso aí... Pode ser comigo também. Inclusive, Duque fez chantagem, disse, ó, ia dispensar, aí pedimos para não dispensar e falou, não vai jogar contra o Central em Caruaru. Domingo ganhou um jogo que eu não dispenso, aí quando chegou em Caruaru, a gente 1-0, o Central empatou. Segundo tempo, faltando 2 minutos para terminar o jogo, lançaram a bola na área. Para mim, aí eu me estiquei todo, fiz o gol, meu cara me deu um empurrão. E você sabe que o campo do Central naquela época era cheio de pedra, areia, né? Eu me arraiei todo o braço, cotovelo, perna, saí sangrando. Aí quando eu encontro ele hoje, ele está caminhando, eu falo, ficar de tu, miserável, saí desse jeito aqui, sangrando do campo. Mas tem essas coisas que... Essas partes do futebol. Mas você viu como exemplo. Para Sério? poder, Então, eu não fazia o extra-campo. No meu extra-campo era em casa, me alimentando bem. Quando eu joguei no Rio, eu falava comigo mesmo, segunda-feira, vou jogar domingo contra o Flamengo. Eu vou me cuidar de segunda a domingo. Você acha que eu não corro? Não é isso, você chega com força total. Você preparou para isso. Me preparei, ganhou o jogo, ganhamos o primeiro clássico 3-0. Após o jogo, eu tenho direito de tomar minha cerveja, mas tomo em casa, vou no restaurante, sem aquela coisa que você ficar embriagado. Atleta, eu acho que é uma vida sem você ficar sem ficar embriagado, sem ser com excesso. Eu não sei se era da tua época, Eurico Miranda. Não, Eurico Miranda ele estava iniciando como dirigente. Aí a Gartino ganhou a eleição exatamente para o grupo dele. Ele levou 6 jogadores, a Gartino se formou, quando eu fui contratado, e Eurico disputou, mas não levou. Hoje é Raposa. Hoje ele é um homem experiente demais e luta pelo Vasco, né? Ele briga pelo Vasco. Ele é um brigão. Todo clube de futebol tem aquele dirigente que marca. Com certeza, quem aí você teve Java Guimarães aqui no esporte, que brigava muito, o Roberto Lacerda, no Santa Cruz, Zé Neves, no Náutico, né? E por aí vai. Ramon, você está aqui conosco, inclusive é uma figura que todo mundo conhece, você entrou ali, todo mundo viu, viu logo para sua cabeça, aquele Ramon, o Camarão do Léo. Como é que você se sente aqui no local, no ambiente? Porque Léo abriu nosso espaço para o nosso trabalho, nosso blog aqui, né? E eu queria agradecer a ele, porque ele sempre foi uma pessoa que atende muito bem a gente, nossos convidados, né? Você é um dos convidados da gente hoje. Toda quinta nós fazemos programa aqui da Águia, né? No nosso blog da Mauro Veloso. E estamos felizes, né? Porque você aceitou o nosso convite. E esperei outra vez a tua oportunidade, você vir aqui no Camarão do Léo para a gente bater um papo muito bom, descontraído. Mesmo porque, Ramon, você é uma pessoa que eu conheço de longas datas, não é de hoje, de longas datas. E a gente gosta sempre de escutar aqueles antigos, porque tem muita conversa. Isso. Porque o futebol não só é feito de hoje, mas tem um passado que tem muita coisa boa. Você nem do meu tempo, mas do tempo de outros que a gente escuta, de agora, do passado, como foi. Né? Porque o futebol não começou agora, o futebol começou do passado. Com então, certeza. o passado se faz o presente. Com certeza. Né? Eu sempre respeitei isso, os mais velhos, porque eles que
construído aqui para a Se gente você chegar for naquela... ver, não é porque passou, não, mas foi o Você- passado que fez o Com presente. certeza. E A aí- história dos e ex-atletas você- foi feito através do passado. Se não existisse o passado, não existia o presente hoje da história do futebol. E cada um, nós conseguimos Roberto Dinamite, Zico, Fumanchu, aquele centroavante de Santa Cruz, Nunes. Então, são os artilheiros que não foi da minha época, né? 75 por aí para lá. Então eu já peguei pequeno, mas foram eles que também fizeram a história do futebol. Se não existisse essa história, a gente não estava aqui contando a história. Verdade. Que outros vão contar a história de hoje, no futebol, mais lá na frente do que foi aí no futebol. E Ramon, o que é. Ramon, tem um detalhe importante. Eu gosto muito de chamar as pessoas que estão, vamos dizer assim, vivendo no ostracismo daquilo que passou. Isso. Tá certo? Porque você chamar hoje Magrão, você Sim. chamar fulano de tal de Santa Cruz, grafite, não sei o quê, muito bem. Isso. E aqueles que fizeram história? Verdade. Não é verdade? Então, por isso que eu quis também trazer você, que além de você ter sido artilheiro de Santa Cruz, você foi uma pessoa que contou, quem está assistindo o programa, contou como era o futebol, se passou no futebol, e que as suas lições sirvam para aqueles que pensam de maneira diferente. Isso. Eu acho que o futebol eu acho que não é futebol, acho que os clubes são muito injustos com aqueles que foram ídolos de seus clubes. Certo? Eu acho que deveria se fazer uma galeria, não interessa, você fez história no clube. Isso. Você chega num clube hoje, você não tem, faz a galeria. Seus ídolos que fizeram história, que são artilheiros. Claro. Isso para mim, eu acho que isso aí é uma ingratidão. Tanto no esporte, no Santa Cruz, no Náutico, eu acho que deveria ser no futebol, porque você tem uma galeria de ex-artilheiro, pega camisa, isso é um marketing, tem que se fazer isso. Um Robertinho da vida, né, que teve aqui, que fez história. Se você pegar um vídeo e ver de Robertinho, ver o Nunes, que passou no Santa Cruz, você, né, que foi artilheiro. Então tem jogador no Náutico Baiano, então você é artilheiro, Lorival, então tem outros jogadores, gente, que tem história no clube, não apagou. Então hoje os atletas só é a imagem, depois que ele apaga, esquece. Ramon, Se esquece, isso é ingratidão no futebol. Eu estava no entendeu? esporte, Eu vou contar um lance a você, que eu não gostaria de falar, mas já cada um tocou no assunto assim, de galeria, essas coisas. Eu estava no esporte, me decepcionei com o fato que aconteceu. Todo mundo conheceu o Robertinho. Um orador de nome, jogou em Flamengo, jogou em seleção, foi ídolo da torcida do esporte ali. O rapaz esteve aqui, ninguém do esporte deu atenção ao rapaz. Eu e a Dauri foi quem andou com ele pela cidade. Principalmente quando ele chegou aqui em Recife, o esporte teve um lançamento e não porque ele estava comigo, até porque hoje ele é meu amigo pessoal, uma pessoa muito, muito educado, um cara finíssimo. Estava fazendo perto igual na Turquia, queria temos até ver se ele ficava aqui no esporte. E ele fez um belo trabalho na Turquia, queria fazer um intercâmbio com o esporte. É um intercâmbio que ele queria fazer de atletas. Então, e ele ficou aqui. Então, quando ele chegou aqui, que o esporte estava fazendo uma festa do Marco, teve uma festa lá no esporte, eu já estava eu acho que não estava no esporte. E eu estive com ele lá no esporte. E nessa festa ele foi o nome do esporte. Tinha jogadores lá, mas ele chamou mais a atenção da torcida do esporte. Era um carinho muito grande. Então ele disse, poxa, por que o esporte não faz um marketing com o Robertinho? Esse Robertinho, ó, bota aí o R7, Roberto. Eu acho que isso é uma coisa que os clubes deveriam olhar, não só o esporte, como Santa Cruz, como o Náutico. Porque isso é um marketing para o clube. Não interessa. Porque foi ele, já foi passado. Não, gente. Você tem uma história. Um ex-presidente do esporte veio dizer isso a mim, entendeu? Rapaz, isso é coisa Eu acho que o jogador, ele tem um marketing, basta você botar o marketing dele em cima. Né? Bote o marketing em cima de Zico hoje do Flamengo e mande você vê se não tem marketing. Bote no ex-jogador do Vasco, Roberto Dinamite. Então por que não tem no esporte? Por que não tem no Santa Cruz? Por que não tem no Náutico? Tem, é só você ter um marketing que queira investir. Você, Ramon, isso foi é ídolo do clube, Santa né? Cruz, ídolo mesmo do Santa Cruz. Tá certo? Tanto é que você faz tempo que parou no futebol. Mas todo canto que você anda no centro da cidade, em qualquer lugar, aquele é Ramon que jogou no Santa Cruz. O torcedor vem tirar foto. Eu estava aqui agora há pouco, tem um rapaz aqui embaixo daqui do Camarão do Léo, estava me dizendo, ó, eu quero tirar uma foto com o Ramon de foto.
Eu sou torcedor do Santa Cruz, não se preocupe, tu vai tirar foto com o Ramon, com certeza. Isso. Quer dizer, isso Com certeza. é a carisma que o torcedor tem, meu amigo. Então, as pessoas não valorizam aquilo que se chama marketing. A gente tem um marketing, tanto no esporte como no Santa Cruz, que se for só pensar em botar nome, não adianta, nome são aqueles que fizeram história no clube. Né? Porque você fez parte do Santa Cruz, o outro fez parte do esporte, o Robertinho, o outro, o Baiano fez no Náutico, o Lorival fez no Náutico, então faz uma galeria, faz eu acho que um marketing de torcida, como está a torcida organizada, você deveria pegar esses ídolos, faz uma campanha para os três, a torcida pegar esses ídolos, porque na época que eu assistia futebol, o torcedor do Santa Cruz assistia perto de mim, o do Náutico, e pegava aquela bandeirinha, ó, e estava lá na sociedade, todo mundo junto, não tinha, e todo mundo vibrava. Hoje em dia, se você andar com a camisa na rua, você não pode nem dizer, pô, eu não vou andar com a camisa, eu não vou pro jogo de futebol, entendeu? Isso é uma coisa absurda, entendeu? Isso não é torcedor, eu não fui torcedor assim. Eu acho que não é por aí. Então, você faz um canal de marketing com um exílio de Santa Cruz, do Náutico, do esporte, insistir em cima, fazer esse marketing, eu acho que isso traz, né, um apoio muito grande no futebol de Pernambuco, entendeu? Mostrar aos ídolos que, ó, nós somos, sou esporte, Santa Cruz, joguei no Santa Cruz, joguei no esporte, joguei no Náutico. Faz o marketing em cima, fazer o marketing pro clube, um ex-jogador, vende a camisa dele, bota na galeria, ganha o clube, faz o marketing com a imagem em cima do rapaz. Porque o torcedor quer, tem ídolo, porque nem todo mundo, não é velho que se esqueceu, mas tem ídolo que você gostaria de ter uma assinatura dele. Eu tenho certeza que você, Robertinho, o Luiz Carlos, que faz dinheiro do esporte, meu irmão, faça um marketing em cima disso aí, porque o clube ganha, é uma camisa assinada por você tá lá, vai lá, mostra com o jogador. O torcedor faz isso. Precisa fazer isso no futebol. Entendeu? E não é difícil, eu acho que ninguém é cego. Agora ele falou aí em Luiz Carlos. Luiz Carlos foi centroavante do esporte. O maior artilheiro do esporte no campeonato pernambucano tem 40 gols. No brasileiro, né? 40 gols. Eu acho que outros que está perto dele, eu não sei quem é. Aí, meu amigo, o cara tá lá treinando, fazendo um trabalho. Ele trabalha na escolinha hoje, que é de... Mas quem paga ele é o ex-diretor do esporte, Francisco Guerra. Não é nem o esporte. Ele está trabalhando numa escolinha lá que é de Chico Guerra. Mas para mim, quando eu estava na divisão de base lá do esporte, eu sempre dizia, Luiz Carlos, você merece uma chance aqui no clube. Você entende futebol, ele sabe futebol. Então eu acho que isso aí, e outros jogadores que merecem, tem sangue no clube, aí vem um cara lá de fora, não, porque eu vim do Grêmio, eu vim do Fluminense, aqui a gente tem qualidade. Se der espaço, você vê. Se não tivesse espaço, não tinha Rivaldo, que foi da Santa Cruz, Luiz Carlos, que jogou na seleção, Roberto Coração do Leão, que jogou. Será que essas pessoas que fez história, chegou até a seleção brasileira hoje, faz tempo que a gente não revela um jogador daqui para a seleção brasileira, né? Então será que nesse meio a gente tem muita qualidade, é valorizar o que não dão valor. O Givanildo Oliveira, que você vê que está aí, ó. O Givanildo Oliveira está mostrando o trabalho dele, pegou o América Mineiro como, né? Desarrumado, ele chegou lá, arrumou o time, vai subir, a primeira divisão está aí, pertíssimo de dar o passo da primeira divisão. Givanildo Oliveira. Um jogador jogou em seleção brasileira. Givanildo Oliveira jogou Santa Cruz. É um perseguido por uma parte da imprensa aqui, pela maneira que ele é. Givanildo sempre foi um cara calado. Mas como profissional, você vê o lado profissional. Agora, como um homem, tá certo? Como um homem, e como jogador, e como próprio treinador, ele é bom. Ele é excelente, sabe por quê? Sabe por quê? Não gostam dele? É porque ele não admite certo tipo de coisas. Ele não admite certo tipo de procedimento, certo tipo de perguntas indiscretas. Aí é de Givanildo não serve. Agora é meu amigo, quase todo dia eu falo com ele pelo telefone, liguei para ele antes do jogo, do último jogo, que ele ganhou 4-0 do Vitória da Bahia. Converso com ele. Isso é uma coisa. É um caráter, é um homem. Isso, a gente fala. E um grande amigo. A gente está falando, não é nem sabe o caráter que a gente está falando do profissional, da qualidade que ele tem. Então a gente tem qualidade aqui em Pernambuco, no Nordeste. Então, você para ter qualidade aqui, você tem que ir para o Flamengo, você tem que vir do Rio, você tem que ir para São Paulo, você tem que jogar no Vasco, para depois a turma saber que você tem qualidade. Isso é justiça. Eu acho que, né, o futebol, a gente tem muita coisa aqui, se confia mais, né?
Não se confia, não, se for para parador físico, tem que ter uma equipe toda. Aqui, pô, a gente fez história um daqui, porque o que é que mudou para ser hoje? Você tem que ter uma qualidade do Rio Sul, da onde for, para você fazer, você crescer e chegar até uma final, ou ser um semifinalista do brasileiro, de uma série A, de uma série B, revelar um jogo de talento para uma seleção brasileira. Então a gente não dá, eu acho que nós não devemos nada a ninguém do Sul, principalmente o esporte que tem um centro de treinamento, né? O que o esporte tem hoje não deve a clube nenhum, futebol brasileiro. Tanto o Santa Cruz que é grande, o Náutico, eu acho que tem CT, o Náutico tem um CT de muito bom, CT de qualidade, o CT do Náutico é qualidade. O Santa Cruz precisa de um CT, porque os clubes de hoje, todos os clubes têm de futebol, tem que ter um CT e uma arena. Então, você tem que ter. Lauri, agora tem um detalhe. Ramon disse ali que está louco para comer o camarão do Léo. Agora que ele vai te despedir, vai falar aí para o menino. Eu quero agradecer o convite, né, para participar e chegar nesse restaurante que é tão conhecido aqui em Recife, né? Muito bom. Léo, não só o camarão, como comida de qualidade, eu vou ter esse prazer de mas naquela época, Ramon, você era, quando pegou aquela fama, você comia esse camarãozinho, tá, assim, tão bom que tem, né? Ah, sem dúvida. Eu vinha acompanhado, né, com minha nega velha, com minha família, para participar do jantar, do almoço. Hoje não trouxe ninguém porque não quis, né? Porque eu... Mas eu disse a você que você podia trazer. Com certeza, falou, a Mauri. E é porque eu saí para o Santa Cruz, para o Náutico ainda para trabalhar, e de lá foi que eu vim ao seu encontro da vida, né? Para o programa. Mas a gente está muito satisfeito e querer lhe agradecer o nosso blog e que você outra vez tenha certeza que vai ter outros convites para a gente bater esse papo gostoso e bom aqui no Camarão do Léo. Tá certo, eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Ramon? Poder participar com a Mauri, que me viu pequenininho lá, vamos dizer assim. Jogando aquela imprensa, a Mauri isso aí é a bola fina. É a história do futebol, né, Ramon? Com certeza, uma história da imprensa de Pernambuco e estou muito feliz quando trabalhei com o Nereu super amigo dele, falava muito da Mauri, tá? E tive essa oportunidade de conviver com ele quando ele trabalhou. Quando você fala em Nereu, eu me lembro daquela seleção de férias que meu pai fazia, né? E eu sempre ia, era Ricardo Rocha, quando a gente tem aquele nome de pago interior, eu só queria jogador, Palmares, e funciona, isso aí outros lugares que eu me lembro, Palmares, a gente ia muito para Palmares, mas era o lugar que mais festejava era Palmares, mas tinha outra cidade que a gente era Ricardo Rocha, Rogério, aquele lateral direito que tem um jogador do Náutico, mas sempre a gente levava um que era era mais Douglas, né? Lourival. Acho que Lourival participou também da nossa seleção, né? Era um timaço. A seleção da gente só tinha fera. Marco Costa, jogador do América, era aquele época que também que o América fazia história, né? E era pequeno, mas eu me lembrava muito daquele time que todo ficava ali na pracinha do Diário, quando o Diário, antigamente era o Diário de Pernambuco. Me lembro que outro jogador chamado Balalo, que jogou no Internacional, inclusive. Era o nome do interior que a gente foi, chegou, acabou com o jogo e foi uma festa lá. Agora a maior, antes da gente encerrar, a maior não foi nada. É que... É o bode? O nosso amigo, aí o bode é outra coisa. O nosso amigo Ricardo Rocha deu uma queimada na gente nesse dia. E era o maior nome. Aquele cara na época era perto de Santa Feira. Aí foi jogar em escada. Aí Ricardo Rocha queimou a gente, não atendia mais telefone e tal. Diga, pai, vamos embora, porque senão não vai ter jogo. Aí colocamos Sérgio China, que estava engolindo a bola no Santa Cruz. Na época, Sérgio. Meu amigo, foi a sensação do jogo. Fez 2 golaços e rebentou com o jogo. Aí a turma esqueceu de Ricardo Rocha. Tá bom, meu amigo. Vamos lá. Um abraço, Ricardo. Obrigado mais uma vez aqui pelo espaço do Camarão do Léo. E próxima quinta, novo convidado. Estamos aí, devemos apresentar em nosso blog www.mauriveloso.com.br. Um abraço, até mais.